Olá, eu sou a Vanessa Ramos Lourenço, sou psicóloga, mestranda da Universidade Federal Fluminense e vou apresentar o trabalho sobre a atuação na escola pública e as interferências na saúde mental docente, pensando para além do Covid-19. A relação do trabalhador com a organização do trabalho pode gerar alguns conflitos entre o trabalho real e o trabalho prescrito, como baixa remuneração, sobrecarga de trabalho, estímulo à competição, cobrança de prazos rigorosos. Todos esses fatores podem fazer surgir no trabalhador o sofrimento psíquico. Como está a saúde mental do professor? As adversidades do ambiente escolar e a carga de exigências que sofrem os docentes pode interferir prejudicialmente na sua saúde mental, seja antes, durante ou depois da pandemia do Covid-19, pelas exigências do trabalho, pela urgência das novas tecnologias e pela sobrecarga de atividades, seja na sala de aula ou através do trabalho remoto. Então, quais as interferências da atuação na escola pública na saúde mental docente? Essa relação entre a prática docente e o cotidiano na escola. Será que essa relação interfere na saúde mental do professor? Que tipo de interferências podem causar na sua saúde mental? Então, o objetivo da nossa pesquisa foi identificar que tipo de interferências são essas. Se elas são prejudiciais, se elas são negativas ou se elas são produtivas. Trata-se de uma pesquisa de campo com método qualitativo e do tipo estudo de caso. Coleta e análise de dados. A coleta de dados se deu pela entrevista semi-estruturada, que foi realizada de maneira presencial e complementar na parte online, de maneira online, por conta da pandemia do Covid-19, houve uma adaptação no estudo, na metodologia, e análise de conteúdo temática com base em Bardan, onde foram atribuídas, construídas as categorias de análise. Primeira categoria, a organização do trabalho docente e o ritmo da escola. Nessa categoria, podemos identificar as condições ambientais e as situações de trabalho para essa realização das atividades docentes no cotidiano escolar. Em que tipo de ambiente e que tipo de situações atravessam a prática docente. Foram citados aspectos como conflito entre os alunos, violência, xingamentos, falta de interesse nas aulas, nas atividades e outros aspectos que envolvem a rotina, como barulho, muito barulho, tumulto, brigas fora da sala de aula e outros aspectos. Segunda categoria, vivências de sofrimento e prazer do trabalhador docente. Nessa categoria foram destacadas as fragilidades emocionais e a atual condição de sofrimento psíquico destes trabalhadores da educação. Sentimentos como estresse, desespero, angústia e medo foram ressaltados. Como esse cotidiano dentro do ambiente escolar, que vai além das habilidades técnicas que precisa ter um professor, traz a ele situações não previstas no seu cotidiano e que geram sofrimento e prazer incessantes. Uma luta constante do trabalhador contra o sofrimento, contra esse sofrimento que surge nessas relações, nessa atuação, por desempenhar papéis que muitas vezes vão além do seu papel de ensinar.
Terceira categoria: limitação da prática frente ao abandono da família e história do aluno. Nessa categoria, apontamos a ausência dos responsáveis na vida escolar do aluno, a dinâmica familiar violenta, muitas vezes a violência doméstica, a falta de participação dos responsáveis no acompanhamento do aluno na escola, abandono de todo tipo e outros conflitos familiares. Então, todos esses fatores incidem diretamente na realização profissional desse professor, como também vai além das suas exigências técnicas, mas alcança suas exigências pessoais e humanas. Muitas vezes esse professor leva para casa os problemas desses alunos. Isso interfere também na sua vida pessoal. Quarta categoria: a jornada de trabalho da mulher professora. Aqui, corroboramos com a ideia de que a mulher ainda sofre com a desvalorização profissional, que ela tem múltiplas funções sociais, como cuidar da casa, dos filhos e das tarefas do trabalho, como também a feminização do magistério, que é histórica na história do nosso país, principalmente no ensino fundamental dos anos iniciais. E essa confusão de papéis, onde a mulher tem o dom para ser professora, o dom de ensinar e o dom de cuidar. E com isso, a mulher, que historicamente já tem um papel social de sobrecarga e desvalorização, também no mundo do trabalho, a mulher professora enfrenta todas essas dificuldades. Assim, com base nos resultados e na análise dos dados, foi possível observar que as principais questões encontradas referem-se à rotina escolar, à sobrecarga de trabalho e à falta de valorização profissional. E ainda que no cotidiano, dentro da escola, os docentes são sim afetados diretamente na sua saúde mental, podendo desenvolver sofrimento psíquico como estresse, cansaço, fadiga, angústia e desespero. Todos esses fatores podem levar a um mal-estar e a futuros adoecimentos. Espera-se que esse estudo possa auxiliar no desenvolvimento de estratégias futuras de cuidado e promoção da saúde mental docente, contribuindo para o bem-estar desse trabalhador. Principalmente pós-pandemia do Covid-19, tendo em vista as pressões e sobrecarga de atividades enfrentadas pelos docentes, surgindo pela urgência do trabalho remoto. Gostaríamos de parabenizar a UF pela iniciativa do evento e agradecemos profundamente a oportunidade de participação com esse tema tão importante que é a saúde mental do professor. E do fundo do coração, desejamos que todos os professores sejam um dia valorizados e reconhecidos nesse país. Muito obrigada.